Que bom tê-los aqui conosco para enaltecer, glorificar o nome do Senhor. Queridos membros aqui também, alguns que nos visitam, eu ouvi no início ali que tem gente de Pomerode, tem gente de outra cidade aqui, só Pomerode e Joinville, né? Que bom tê-los aqui conosco. Hoje, nessa noite, que nós queremos refletir sobre pais. E eu acho bem oportuno nós refletirmos sobre qual pai agrada a Deus? Qual é o pai segundo a vontade de Deus? Qual é o pai que agrada a Deus? Primeiramente, eu quero parabenizar todos os pais aqui. Aqueles que são pais biológicos, mas também, assim como eu que sou padrasto, né? Então aqueles também sintam-se acolhidos pela palavra de Deus. Vale a pena destacar que nenhum de nós recebeu um manual dizendo como é que a gente deve se comportar como pai. Ou alguém aqui recebeu, passa para mim, porque tarefa difícil, não é verdade? Da mesma forma como é sublime, também tem as suas dificuldades. Talvez seja mais fácil a gente ter êxito na vida social, no nosso trabalho, do que ter sucesso com a criação dos nossos filhos. E eu não sei vocês, mas a gente está num tempo tão difícil de criar os nossos filhos e eu quero refletir sobre isso com vocês. E eu quero fazer um panorama até 11 horas mais ou menos, acho que a gente passa o Antigo Testamento. Eu gosto muito do Antigo Testamento e eu acho que o Antigo Testamento tem muito a nos ensinar. E eu quero trazer aqui alguns homens que foram homens excelentes nas mãos de Deus. Foram homens assim que do início ao final demonstravam e transbordavam o agir de Deus na terra, mas que nas suas casas foram uns verdadeiros desastres. E essa dificuldade de hoje nós educarmos os nossos filhos, isso já vem desde o princípio. Eu quero fazer aqui um panorama, eu tenho aqui 120 homens que eu quero falar, não, brincadeira, mas são alguns que eu quero aqui destacar. Alguns talvez vocês conheçam a história, mas nos traz um verdadeiro ensinamento a partir de cada um. O primeiro homem, vocês conhecem, e foi de fato o primeiro homem da Bíblia, Adão. Adão e Eva formaram um casal e Adão foi pai de muitos filhos, mas os dois primeiros filhos, Caim e Abel. Adão, ele era próximo de Deus. Ele era, por mais que o pecado entrou a partir dali, mas Adão ainda era um homem honrado. Mas Adão, ele cometeu algo muito grave no seu ministério paternal. Ele não se ateve aos sentimentos, às emoções que estavam brotando no coração de Caim. Isso é muito comum também hoje em dia. Muitas vezes a gente não consegue entender quais são os sentimentos, as emoções que estão brotando no coração dos nossos filhos. E se Adão percebeu, ele não fez o que deveria ter feito, ter corrigido, ter chamado a atenção. Caim se transbordava de inveja, de rancor, de ódio contra o irmão. Então era tarefa do pai naquele momento dizer: vem cá, o que está acontecendo contigo? Por que assim? Mas Adão nada fez, e a gente sabe a consequência, Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel. Então, a primeira lição a partir desse primeiro casal é muito simples de nós entendermos, mas muito difícil de nós praticarmos, de compreender quem é aquela que está morando conosco. Porque acredite você ou não, pode ser que teu filho tenha uma personalidade ou esteja se lapidando, formando um caráter que não agrada a Deus e também não é do teu querer. Mas é necessário nós ficarmos
com os olhos atentos para os nossos filhos. O segundo homem que eu trago aqui é Samuel. Samuel foi um homem extremamente íntegro. Samuel, ele no final da sua vida, ele relata à nação o seu trabalho prestado. E quando a gente lê a história de Samuel, nós vamos perceber que ele tinha muitas tarefas, entre elas as mais honrosas dentro do povo de Deus. Ele era profeta, ele tinha conexão direta com Deus. Ele era juiz, ele era a pessoa que legislava, que cuidava da nação naquela história, naquele período. Mas também ele era sacerdote. Então ele tinha muita tarefa e era um homem exímio em suas tarefas. Tanto isso é que da sua infância à sua velhice, ele jamais cometeu um único deslize na sua administração. Nunca cometeu nenhum ato falho que teve que repor e reparar a sua lida com a nação. Foi um homem, que eu diria que homem, mas em casa foi um verdadeiro desastre. O pai, Samuel, foi um verdadeiro fracasso. Talvez, e aqui Samuel, como ele tinha a tarefa de estar a serviço do povo de Deus, há alguns comentaristas que dizem que ele estava meio afastado da criação. E é óbvio que, quando a gente vê essas realidades de pais que estão muito tempo fora, que não estão presentes, tendo uma lacuna ali na criação. Então, talvez neste momento, o que aconteceu com Samuel e com os seus filhos foi a ausência. E talvez alguns de nós se identifiquem eventualmente com Samuel, essa lida de ser pai. Mas quando a gente lê, por exemplo, e a gente analisando os dois filhos, Joel e Abias, eles entraram num caminho totalmente do pecado. Eles enveredaram por um caminho tão obscuro que a Bíblia ela não cansa de falar o que eles eram e como eles eram. 1 Samuel capítulo 8, 33 diz: Joel e Abias se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Os dois filhos de Samuel, e Samuel fez um erro que hoje em dia é proibido na gestão pública, do nepotismo. Samuel colocou os dois filhos para legislar e cuidar, mas Samuel não se deu conta que aqueles filhos lá não tinham seguido os caminhos de Samuel, tinham enveredado, tinham caído para um outro lado. E aí talvez a gente se pergunta: poxa, mas como assim um homem de Deus ter dois filhos que se perderam totalmente? Isso é muito comum. Eu tenho muitos amigos pastores que têm grandes dificuldades com seus filhos, porque para aqueles que são religiosos, os filhos vão crescendo junto na sacristia e vão vendo o sofrimento, os trabalhos, o trabalho árduo de pastorear um rebanho, e eles vão chegar num momento que dizer: não, eu não quero isso para a minha vida. Por isso, e aqui Samuel, ele não é essa justificativa, mas Samuel estava distante dos seus filhos. E a Bíblia afirma, por exemplo, em Ezequiel, que filhos de pais piedosos, ou seja, de pais crentes, pais que seguem a palavra de Deus, podem ter filhos que se desviam totalmente e vão pelo caminho do pecado. Como também pode ser que tenha filhos que são filhos de pais que são totalmente pecadores, que não querem saber nada de Deus, mas os filhos se tornam caminho da salvação naquele lar. Portanto, nesse segundo, enquanto que no primeiro exemplo que eu trouxe, Adão, ele estava presente, mas não percebia. Aqui no segundo Samuel, ele estava ausente. A gente tem que ficar atento, porque se a gente está muito ausente, alguém se faz presente na vida deles. E cuidado, porque isso aqui toma um lugar. E às vezes a gente não se dá conta, de repente a gente encontra um filho
que está totalmente moldado aos padrões do mundo, porque foi ludibriado, foi enganado a partir dessa pequena maquininha. Eu não estou aqui demonizando o celular, pelo contrário, é uma ferramenta muito boa, mas a gente tem que cuidar o que os nossos filhos estão acessando, o que está acontecendo no quarto deles. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque alguns pais não têm autorização para entrar nos quartos dos filhos. Vocês acreditam nisso? Acontece. Alguns lá, eu já ia pegar, eu não vou falar aqui, não, vou falar. Eu já prego a porta, o pé na porta e digo, mão na cabeça, larga tudo, e tudo que tu falar aqui vai ser usado a teu favor ou contra ti. A gente tem que saber o que está acontecendo no nosso lar, no quarto. Eu não me recordo o nome do assassinato lá nos Estados Unidos, que a mãe, depois, o filho matou, então invadiu a escola, matou muitas crianças, e o filho não deixava o pai, a mãe e o pai entrar. E aí quando tudo aconteceu, foi preso, tudo aquilo, a mãe entrou no quarto e se deparou com um quarto preto, cheio de caveira, cheio de... Precisa estar presente na vida dos nossos filhos. E aqui é um puxão de orelha, a gente precisa saber o que estão acessando. Cada vez mais isso vai tomando conta. O terceiro homem que eu trago aqui, então o primeiro, Adão estava presente, mas não percebia. Segundo, Samuel estava distante e a coisa tomou um caminho que ele não desejava. E o terceiro, Davi. Davi foi um homem exemplar. Não tão exemplar, ele teve muitas falhas, mas ele foi um homem de Deus. Inclusive Deus diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem admirável, mas foi uma catástrofe dentro da sua casa. Vocês sabiam? Davi, em primeiro lugar, ele deu mau testemunho. E aqui tem um puxão de orelha. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Davi, num determinado momento da sua vida, ele estava vivendo uma vida promíscua. Davi teve muitas mulheres, isso nós lemos em 2 Samuel 15, 16, depois 20, versículo 3, quando Davi, ele se envolve com Betseba. E aí Davi, ele se apaixona por ela, mas ela era casada com Urias, então Davi disse, uma ideia, vou botar ele lá na frente, na guerra, ou seja, quem estava lá na frente na batalha, era morto, facilmente retornava. Então Davi, sim, foi culpado pela morte de Urias. E aí a gente vai vendo os filhos deles, que tomaram também uns caminhos muito parecidos. Primeiro filho, Amnon, ele foi o filho que seguiu esse mesmo caminho da imoralidade sexual do pai. Amon, ele tinha um grande amigo chamado Jonadaque. Jonadaque é filho de Simeia. Simeia é irmã de Davi. E Jonadaque e Amnon, eles eram muito amigos. E um dia Amon disse para Jonadaque, olha, eu estou apaixonado pela minha meia-irmã. E aí, de vez do tongo, do primo, diz assim, olha, isso é pecado? Lá, Levíticos capítulo 18, 9 a 13, diz que o incesto é pecado. Mas o que o amigo, o primo fez? Incentivou para que eles tivessem, para que Amnon estuprasse Tamar, a sua meia-irmã. Esse relato, e a Bíblia, ela não esconde as partes feias da história. A Bíblia, ela é um livro que ela diz, isso aqui aconteceu, mas não pode acontecer. E aí, 2 anos depois, o que acontece? 2 Samuel, capítulo 13, 10 a 14, Absalão, o irmão de Tamar, mata Amnon. Davi ficou sabendo do que o filho tinha feito, mas a Bíblia diz que ele só ficou bravo. Ele devia ter pego e dado uma tunda de laço, ter pego e ter mostrado que, olha, aqui no meu reino essas coisas não podem acontecer.
Se tivesse feito isso, não teria chegado num assassinato, numa perda, num sofrimento. O outro filho de Davi, Adonias foi um cara assim meio estranho. Adonias, ele tentou usurpar o poder, o trono do pai. E ele, depois de tentar, ele foi morto, né? E a história, ela vai se desenrolando, mas é interessante que a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 1-6, que seu pai nunca o contrariou, nunca lhe perguntou por que você age assim. Ou seja, Davi fez algo que eu e você não fazemos. Ou eu acho que não. Davi, ele não chamou para um canto e puxou a orelha. Hoje em dia tem uma filosofia muito forte de dizer assim, a gente não pode submeter os nossos filhos aos traumas. Eu não sei vocês, mas eu já compartilhei essa história. Eu sou o filho mais novo de 6 irmãos, meu pai está com 86 anos e eu fui criado num sistema assim que não precisa demonstrar muito amor em casa, mas tu tem que demonstrar respeito. Então respeito dentro de casa e respeito fora de casa. E eu não estou aqui incentivando a violência, mas quando acontece alguma coisa, tem que haver a correção. Quando acontece algo que foge, é necessário corrigir. É necessário pegar o filho e dizer, escuta aqui, o que tu está pensando da tua vida? Muitos pais hoje têm medo de contrariar o filho, porque o filho já tomou uma liberdade, uma força tão grande, que é ele que decide. E aqui é um grande, grande problema. Provérbio 13, versículo 24 vai dizer, aliás, 13, 24, esse texto eu tinha que ter lido no início, né? Quando a pastora Cristina não está aqui para me fazer os sinais, aí fica difícil. Provérbio 13, 24 diz, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E a gente não está mais disciplinando. A gente está terceirizando, a gente está deixando a igreja, a gente está deixando o colégio fazer isso. E quando a gente vai percebendo, fugiu do controle. Também Provérbios, capítulo, seguindo... Provérbios 22, 6, ali diz, instrua a criança segundo os objetivos que tem para ele, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará. Ou seja, quando nós criamos uma base sólida, quando nós criamos e incentivamos os nossos filhos a caminhar segundo a vontade de Deus, pode ser sim que o filho vai se desviar, mas tem grande chance do filho ser uma bênção nas mãos de Deus e serem agradáveis aos olhos do Senhor. Portanto, é necessário cuidar, disciplinar. 1 Colossenses, e eu quero aqui finalizando com o texto de mais um homem, Ezequias. Ezequias também foi um homem ímpar. Ezequias foi um excelente líder, mas ele não conseguiu passar isso para os seus filhos. Ezequias já é no período de reis, e Ezequias, ele comete um grande erro. Ele foi um excelente governador, mas ele não conseguiu passar para os seus filhos o caminho do Senhor. E quando a gente observa o filho dele chamado Manassés, que não foi nada mais, nada menos, e a Bíblia não exclui ou não poupa para qualificar esse filho que foi o pior rei de Israel. Tanto isso é que Manassés, ele reconstruiu os templos, os altares que o pai tinha destruído. O povo naquele tempo caía muito fácil na idolatria, e enquanto Ezequias destruiu e baniu a questão dos falsos deuses, o filho fez o caminho inverso. Tanto isso é que foi o pior dos reis. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão bem particular. Tem eventualmente alguns pais que chegam e dizem assim, pastor, mas eu vou deixar meu filho ter a fé dele, vou deixar meu filho decidir o que ele quer no futuro. Cuidado.
Isso é a maior bobagem, a maior heresia, a maior falha que a gente pode fazer. Eu, quando dou ensino confirmatório, eu tenho convicção e eu percebo quando uma criança ela foi caminhando dentro da caminhada de fé. Ela foi crescendo e para ela a fé, o conceito bíblico é quase natural. Agora, uma criança que não teve isso, que não teve culto infantil, cai de paraquedas no ensino confirmatório, percebe que é desse tipo de pais que deixam para a igreja essa tarefa, ou que disseram assim, bom, deixa ele decidir. E aí a gente entra num tempo, e detalhe, crianças que têm essa liberdade para escolher, no futuro muitas vezes não tem fé, não tem espiritualidade, tem, mas não caminha em nenhuma direção de fé. Segue Jesus Cristo, começa a seguir, pegar um pouquinho dessa religião aqui, um pouquinho da... vai no espiritismo, vai no candomblé, vai lá, pega e vai virando uma bagunça a vida dessa pessoa. Por isso a Bíblia nos chama a atenção para que eu e você, nós chamemos a atenção e dissemos assim, caminha desde cedo nos caminhos do Senhor. 1 Colossenses 3, versículo 20, ele vai dizendo, em tudo obedecei aos vossos pais, porque isso agrada a Deus. Obedecer aos pais não é um pedido, mas sim é uma ordem. Nós temos que, como pais, olhar para essa geração, este tempo em que está bem difícil. E como pastores nós percebemos que princípios vão sendo relativizados, famílias vão sendo destruídas, porque a gente não está tendo o cuidado dentro da nossa família e principalmente com os nossos filhos. O filho, sim, ele precisa obedecer. Ele tem que ser uma bênção aos olhos do Senhor, muito mais do que para os nossos olhos, mas para os olhos de Deus. Que Deus nos auxilie nessa tarefa que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, é uma tarefa diária, mas é essa tarefa que Deus deu a vocês, pais. Que Deus os abençoe, os cuide e os auxilie nessa tarefa diariamente. Amém? Chegamos ao momento em que, depois de uma pregação em que eu fiz questão de chamar a atenção aos pais e sutilmente puxar a orelha, chegamos também no momento de parabenizá-los, porque da mesma forma como há inúmeros pais que têm um descaso, mas também há inúmeros pais que têm um amor contínuo e buscam continuamente na tarefa de lidar. E aqui pai não é biológico, pai pode ser o avô que pode cuidar tão bem quanto. Pai é aquele que educa, que auxilia na caminhada de vida de fé. Pai é aquele que sabe escolher a varinha que não quebra tão fácil, né? Pai é aquele que auxilia nos momentos de alegria, mas está presente também nos momentos de dor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, porque Tu se fez presente aqui, Tu falou conosco através do louvor, através da pregação. Senhor, nós reconhecemos que nem sempre a Tua palavra ela é suave aos nossos ouvidos, porque muitas vezes nós somos chamados à nossa responsabilidade. Mas, Senhor, ajuda-nos a sermos pais melhores, segundo o Teu desejo. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar e encaminhar os nossos filhos na Tua palavra. Senhor, neste momento também nós queremos orar por todos aqueles que estão desanimados, abatidos, todos aqueles que estão passando pela depressão. Senhor, visita-os, fortaleça-os, que eles possam encontrar na Tua palavra a orientação e o caminho. Também, Senhor, nós queremos orar e colocar em Tuas mãos o José Mohamed, Senhor, que Tu possas restaurar a saúde dele,
Senhor, muitas vezes nós nos deparamos com momentos de fragilidade. Cuida de nós nesses momentos. Que a nossa fé, Senhor, seja sempre animada e fortalecida pela Tua palavra. Também, Senhor, nós oramos pelo nosso país. Nós oramos para que os líderes possam olhar para as Sagradas Escrituras com respeito. Os líderes em todos os níveis possam caminhar segundo a Tua vontade. Senhor, nós sabemos que nós estamos passando um momento difícil dentro do nosso país. Por isso, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Também, Senhor, nós oramos, entregamos em Teus cuidados nosso governador, também aqui, os governantes aqui de Barra Velha. Cuida deles para que essa cidade possa ter alegria e fortaleza em todos os momentos. Senhor, abençoe os pais também, que Tu possas fortalecer as mães que desempenham esse papel. Tudo mais, Senhor, que pese em nosso coração e que não conseguimos aqui externar em palavras, nós Te entregamos quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos sair daqui sob a bênção e o cuidado de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Abençoa-te, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, nós queremos cantar o último hino e de uma forma muito especial, que nós possamos abraçar os pais ou aqueles que estão ao nosso redor, desejando também um abençoado domingo pela frente, uma abençoada semana, mas aos pais um abençoado Dia dos Pais. Cantemos: a bênção do Senhor te abençoe. Por ti.
é contigo.